paz a todos os presentes. Amém. Vamos colocar em pé. Hoje é um dia especial para nós, como todos os domingos são especiais, porque nós louvamos ao nosso Deus, autor da nossa salvação. Mas além disso, hoje nós como presbiterianos, agradecemos a Deus pela vida dos nossos jovens. Participará conosco a diretoria da mocidade. Apenas um dos membros da diretoria não se faz presentes e eles estarão nos auxiliando na condução do culto. A você que nos acompanha pela TV Grandourados e pela internet, que Deus te abençoe onde você esteja. Nós oraremos e logo após nós permaneceremos em pé para a leitura do texto bíblico e cântico do hino. E o hino não é o 387, é o 311 para o pessoal do slide aí, já ir adiantando a mudança, tá bom? Vamos orar ao nosso Deus e logo depois faremos a leitura bíblica. Senhor Deus, obrigado por tudo que a Tua mão manifesta no meio do Teu povo. Obrigado pela semana que se encerrou e esta que nós iniciamos na Tua presença, ó Deus. Obrigado por essa chuva que veio regar a terra. Obrigado por cada família aqui presente e hoje em especial. Obrigado pela vida dos nossos jovens, ó Pai. Louvamos, ó Deus, porque ao longo da história desta igreja em Dourados, nossos jovens sempre foram ativos e presentes, ó Pai, em todos os departamentos da igreja, Senhor. Louvamos, ó Deus, pela vida de cada um. Pedimos que o Senhor guarde-os, ó Pai, aqueles que estão distantes de suas famílias, estudando, ó Deus, protege-os, fortifica a fé. Aqueles que estão na ansiedade de entrar no campo profissional, ó Deus, abra as portas de um emprego, mesmo em tempos tão difíceis, ó Pai, sabendo que o Senhor guarda os seus filhos. Obrigado, como pastor, pelo privilégio de estar trabalhando com os jovens desta igreja e tê-los como amigos e irmãos. E aceita este culto em gratidão ao Senhor, por todas as vidas que foram alcançadas, mas hoje, em especial, pelas dos nossos jovens. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Permaneçamos em pé. Eu convido a igreja que abra a Bíblia em Salmos 96. Salmos 96. Fazer uma leitura responsiva. Lerei os ímpares e a igreja o par. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temido mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura dos seus trocados. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e quebrai os seus atos. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, temam ao Senhor, ele firmou o mundo para que não se abalem, e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte, fuja o mar e a sua plenitude. Fogo o campo e tudo que nele há, regozijem-se todas as árvores do bosque. Na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos, consoante a sua fidelidade. Agora para cantarem o hino 311. Ainda de pé. Soldados
resolvem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Convido a irmã Letícia para estar cantando uma canção, e enquanto isso estaremos fazendo um momento de confissão de pecados. Salmo 119. De que maneira jovem poderá guardar em santidade o seu andar, observando todo caminhar, conforme a tua santa lei manda. De todo coração eu te busquei, não me permitas desprezar a lei. No coração tua lei guardada está, e contra ti não venha eu pecar. Bendito és tu, me ensina, ó Senhor, nos teus preceitos, tuas santas leis. Quero narrar com os lábios tua lei, tudo que tua boca nos falou. Mas regozijo tenho em caminhar nos testemunhos que provém de ti. Me alegrarei em tua lei bem mais do que em ricas possessões sem fim. Nos teus preceitos eu meditarei, respeito aos teus caminhos manterei, nos teus decretos me contentarei, tua palavra não esquecerei. Amém. Pai, tu és um Deus maravilhoso, um Deus tão grande e soberano. Nós somos gratos, ó Pai, porque tu és também um Deus de misericórdia, tu és um Deus de graça, Pai. Nesse momento, Senhor, te pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, ó Pai. Te pedimos perdão, Senhor, pelas vezes, Senhor, que nos desviamos do nosso caminho, Senhor, que nos afastamos de Ti, Senhor, que desviamos do nosso alvo, que é o Senhor, Pai. Das vezes, Senhor, que não damos glórias ao Seu nome, ó Pai. Nos perdoe, Senhor, porque somos ingratos, Pai. E muitas vezes desvalorizamos, Senhor, a Sua palavra, Senhor, desvalorizamos o Seu ensinamento, Senhor, por vãs filosofias, ó Pai. Eu te peço perdão, ó Pai, e te peço, Pai, que Sua graça, Senhor, seja derramada sobre nossas vidas, Pai, como igreja, Pai.
e que o Senhor possa estar moldando os nossos corações, nossas mentes, Pai, para que nós não nos deixamos influenciar por este mundo, Pai, mas que em nome de Jesus o Senhor possa estar completando a sua boa obra em nós, ó Pai, e que possamos viver, Senhor, para a honra e glória do seu nome, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, faremos agora a leitura continuada das Escrituras. Abram suas Bíblias no livro de Tiago, capítulo 5. Tiago 5. Eu lerei os versos ímpares e a igreja os versos pares. Atendei agora, ricos, chorai lamentando, por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores se degradaram aos vossos campos, e que por vós foi destino mortal, saramando, e que os valores recebeiros se degradaram até o fim do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, por fortalecer o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai o poder do sofrimento na paciência sofrerete, buscai salário no nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Acima de tudo, porém, irmãos, não jureis nem do céu, nem da terra, nem qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, Vamos colocar em pé, nós cantaremos o hino 395 dos nossos inários, e esse é o momento em que nós devolvemos ao Senhor nossos dízimos e as nossas ofertas. Aqueles que nos visitam não se sintam constrangidos, é um hábito espontâneo da igreja. Se você quiser fazê-lo, fique à vontade,
porque os nossos dízimos são espontâneos e forma de gratidão ao Senhor por tudo que Ele nos tem feito. Após cantarmos o hino, o diácono responsável orará a Deus. Pai amado, Pai de graça, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado a cada dia, Senhor. Aceita, Senhor, nosso louvor, nossa adoração a Ti, Senhor. Agora apresentamos a Ti esses dízimos de oferta, Pai, como prova da Tua bênção em nossas vidas, ó Deus. Abençoe nosso trabalho, nossa família, Pai. Abençoe porque o Senhor tem nos sustentado, Deus. Abençoe as pessoas que irão cuidar desses recursos, ó Deus. Que eles possam ser usados somente para a honra e glória do Teu nome aqui na terra. Assim nós oramos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Permaneçamos em pé, nós continuaremos louvando a Deus, agora com os responsáveis pelas canções, hoje os adolescentes, que Deus os abençoe aí nesse ministério. Irmãos, eu queria pedir que vocês abrissem as Bíblias em Gálatas 5. Eu vou ler os versículos de 22 a 25 e peço que vocês acompanhem. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Irmãos, nós estamos aqui hoje para louvar o Senhor, não apenas cantar. Então eu peço que vocês cantem para Ele e deixem o Espírito agir em suas vidas. É isso que eu peço. Cantemos. Por
peço que nesse último cântico vocês se coloquem em oração. E eu sei que tem muitas pessoas aqui na igreja hoje que estão confortados nessa vida, que Deus não quer isso da gente. Então eu peço que vocês se libertem, deixem Deus agir na vida de vocês, porque não há coisa melhor que isso. Então é isso que eu peço, que vocês orem pela vida de vocês, para que Deus toque a vida de vocês, porque a gente está aqui por algum motivo, e é em louvor a Ele. Meus pés podem falhar.
Deus, obrigado por estarmos aqui nessa noite reunidos por igreja. Agradecemos pela liberdade que temos de nos reunirmos, porque em muitos lugares do mundo os teus filhos não têm essa liberdade. Sabemos que esse mundo passa por turbulência, Senhor, mas que isso já está dito na tua palavra. Esse mundo é mau, o pecado ainda domina aqui, Senhor, mas nós sabemos que tu governas para o bem do teu povo e que tu estás conosco. Reconhecemos, Senhor, a tua soberania e tua majestade. E sabemos e confiamos que, mesmo em tempos de turbulência que esse mundo passa, nós podemos olhar para o alto e clamar pelo teu nome e saber que o Senhor é conosco. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Perdoa-nos quando nós somos ingratos, porque muitas vezes nós só sabemos reclamar e não reconhecer tua majestade e tua glória. Obrigado pelas nossas vidas. Obrigado por ter nos escolhido para a salvação do teu Filho Jesus. Que teu Espírito Santo seja sempre agindo no meio do teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos convidar as crianças de até 9 anos para vir aqui à frente para estarmos orando com os nossas crianças. Se tiver algum visitante com filho, pode deixar vir com seus filhos. Pode deixar que eles venham aqui para ir para o momento do culto infantil. Estamos aguardando as crianças aqui para estarmos orando com estas crianças, né? Madalena, vem orar pelas crianças aqui, nossa professora. Já estão chegando algumas, vamos aguardar. Crianças de até 9 anos, tá bom? Tem uma vindo aqui. Senhor nosso Deus e Pai, queremos te agradecer por esse momento. Te agradecer o Deus especial por essas crianças, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando a vida deles, ó Pai, cada dia, Senhor, que eles possam crescer, ó Deus, na tua presença, Senhor, e que eles nunca venham desviar de ti, ó Pai. Capacita os professores, ó Pai, de sabedoria e entendimento, para que eles possam passar, ó Deus, aquilo que eles, na linguagem deles, Senhor, em nome de Jesus, eu oro. Amém. Ok, as crianças podem ir. E agora elas vão receber ali a palavra de Deus. Será anunciada a elas naquela linguagem própria da infância. Hoje é dia do jovem presbiteriano. No Brasil inteiro, provavelmente, as igrejas hoje estarão lembrando de agradecer a Deus pela vida dos nossos jovens. E os pais dessa igreja devem ficar orgulhosos de seus filhos. São jovens tementes ao Senhor e que têm andado nos caminhos do Senhor. É tão bom ver nossos jovens assim. E hoje também eles estão sentados aqui, excepcionalmente, à frente, aqui à nossa esquerda. E eu acho que é um projeto para todo domingo, né? Ficou bonito aqui a bancada dos nossos jovens e adolescentes. Eu sei que alguns chegou depois, acabou sentando um pouquinho distante, mas a maioria deles está aqui. Ontem nós tivemos aqui na igreja o dia aí do culto da Federação de Mocidades, né, comemorando o dia do jovem presbiteriano. E para nós é um motivo assim, de muita alegria. Muitos pais procuram, às vezes, a igreja ou alguma sociedade organizada para pedir socorro, para ajudar os seus jovens, por exemplo, seus filhos. Por exemplo, a partir de amanhã, a nossa igreja está abrindo as portas para as inscrições dos filhos que vão estar aí candidatando às vagas da Guarda Mirim de Dourados. Nós temos uma parceria aí de ajuda e apoio ao projeto da Guarda Mirim em Dourados. A partir de amanhã estará fazendo. Eu vejo que muitos pais vêm trazer os filhos para fazer as inscrições na Guarda Mirim,
e como quem está pedindo socorro. Me ajude a aconselhar, educar, orientar os meus filhos. E graças a Deus a igreja tem sido um ponto de apoio para as famílias e para os jovens. Nós nos alegramos muito com os nossos jovens, os nossos adolescentes, nossos juniores e as nossas crianças aqui da igreja. Eles vão crescendo nos caminhos do Senhor. Gostaria que os pais e também os jovens lessem com muita atenção a pastoral que o reverendo Anderson publicou no boletim da igreja sobre os jovens da nossa igreja, que é uma forma também de valorizá-los e orar por eles. Nós temos vivido dias, como orou muito bem aqui nosso jovem, temos vivido dias muito turbulentos na nossa pátria, uma insegurança política, jurídica, coisas tão grandes. Eu fico pensando que mundo nós estamos deixando para os nossos jovens. Nós temos que orar mais pela nossa pátria, pelos dias que nós estamos vivendo. Queremos ver nossos jovens tendo um futuro brilhante, primeiro nos caminhos do Senhor e depois também na sua vida profissional, que seja para o louvor e a glória do nosso Deus. E os dias da nossa pátria não estão sendo dias fáceis, nem para os adultos e nem para os jovens, né? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 11. Esse texto é um texto clássico, muito comum para ser pregado, lembrado neste Dia Nacional do Jovem Presbiteriano. Um dia quando a igreja, na sua dimensão nacional, para agradecer a Deus e para orar pelos nossos jovens. E esse texto fala sobre a mocidade. Você já leu, provavelmente, muitas vezes esse texto. E nós vamos ler no capítulo 11, os versículos 9 e 10. Eu queria que todos os jovens se colocassem de pé agora. Os jovens presbiterianos aqui. Jovem, quem estiver aqui no templo, mesmo estando aqui, pode se levantar onde você estiver. No manual presbiteriano é entre 18 e 35 anos. Se você está nessa faixa, não querendo enrolar ninguém aí, pode ficar de pé, tá bom? Eclesiastes capítulo 11, os versículos 9 e 10. Eclesiastes 11, 9 e 10. E você que já é assim mais um jovem de antigamente, pode acompanhar na sua leitura, mas deixa só para os jovens do momento ler, tá bom? Vamos ler? Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Podem sentar, jovens. Agora, todos os pais desses jovens, eu queria que se colocassem de pé. Você tem um filho jovem aqui? Pode, pais, fiquem de pé. E você vai ler comigo o versículo 12, capítulo 12, o versículo 1. É como os pais dando um conselho aos filhos. Vamos lá? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Podem sentar. Ó Deus, nós bendizemos o teu santo nome. Nós nos alegramos no Senhor por esses jovens que estão aqui. São jovens que temem ao Senhor. São jovens que guardam no coração a tua palavra. São jovens, ó Deus, que têm procurado um relacionamento com o Senhor. Oramos por eles, pelas lutas deste tempo. Que o Senhor esteja ao lado deles em todos os momentos, para guardá-los,
para protegê-los, para livrá-los de más companhias, para que eles mesmos não sejam más companhias para ninguém, mas sejam jovens com o coração cheios da tua graça e da tua bondade. Como igreja, nós nos alegramos com eles, como famílias, nós também nos alegramos com eles. Bendizemos o teu nome, porque o Senhor tem dado aos nossos lares jovens que amam o Senhor, jovens que guardam no coração a tua palavra, como já ouvimos aqui neste culto, jovens que tributam glória e louvor ao teu santo nome, jovens que têm aprendido a andar contigo dia a dia. Oramos por eles, pelas tentações deste tempo, pelos pecados da juventude, que o Senhor afaste do coração deles, e que eles possam lembrar do seu Criador nos dias da sua mocidade. Não deixe para quando ficarem velhos, idosos ou adultos, mas que possam desde cedo caminhar com o Senhor. Certamente eles andando com o Senhor desde cedo, o Senhor livrará o coração deles de muitos desgostos, quando eles estiverem na vida adulta e na sua velhice. Portanto, oramos por eles, suplicando a tua graça e a tua bondade. E que os pais tenham bons conselhos, e que as orações destes pais, por eles, subam à presença do Senhor, pela mediação de Jesus Cristo, nosso Salvador, a quem nós tributamos honra e louvor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto é muito precioso. A Bíblia relata que nós devemos servir a Deus desde a juventude, desde a infância. Quem leu o Salmo 72, a súplica de um ancião, muitas vezes aquele ancião fala assim: Tu és o meu Deus desde a minha mocidade. Ou seja, alguém que caminhou com Deus, que teve uma jornada com Deus. Eu já fui falar do Evangelho para pessoas, principalmente jovens, que me disseram o seguinte: pastor, eu estou pensando nisso quando eu aposentar, lá na minha juventude. E parece muito bonito isso. É tão horroroso o quanto parece bonito. Porque você já pensou, você dar a força da sua vida para o mundo e dar o restante da sua vida para Deus? Não seria nada agradável isto. Muitos pensam assim, mas graças a Deus que nós temos nas Escrituras as melhores instruções de que devemos servir a Deus desde a nossa juventude, desde a nossa infância, como Timóteo, que desde a infância ele sabia as sagradas letras que tornaram sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. A Bíblia registra exemplos de muitos jovens que foram grandes servos de Deus desde a sua juventude. Eu acredito que todos nós aqui conhecem a história de Davi. Davi, quando venceu o gigante Golias, em nome de Deus, e que olhou para aquele homem grandão, e disse para ele o seguinte: quem é este incircunciso para afrontar os exércitos do Deus de Israel? E venceu Golias. Ele era apenas um jovem, apenas um desconhecido jovem de Israel, mas era um jovem cheio do temor de Deus e que tinha já com Deus uma aliança. Quem não conhece aqui a história de José do Egito, aquele jovem vendido para o Egito como escravo, e que se recusou a se entregar aos prazeres do Egito e às tentações da própria mulher de Potifar. Quem não conhece a história daquele jovem que, quando seduzido por aquela mulher, ele disse: jamais pecaria eu contra o meu Senhor, que era o marido dela, e contra o meu Deus. Era um jovem que tinha o temor de Deus no coração, e era um jovem. Quem não conhece a história aqui do jovem Daniel, Sadraque, Mesaque, Abdinego,
que lá na Babilônia, embora tão jovens, aos 17 anos, eles se recusaram a comer das comidas do rei e manifestaram ali o testemunho do Deus de Israel. E estes jovens passaram por grandes provas da sua fé, e não somente na juventude, mas durante toda a vida. Fornalha de fogo, cova de leões, eles enfrentaram, mas jamais negociaram a sua fé e a sua comunhão com o Senhor. Nos faltaria tempo aqui para citarmos a história de outros jovens, como Samuel, Josué, Timóteo e o próprio profeta Jeremias, chamado para ser um profeta de Deus, quando ele era ainda tão jovem, tão imaturo, que ele até mesmo tentou recusar o chamado de Deus. Frequentemente, irmãos, exemplos destes jovens da Bíblia, que enfrentaram o seu tempo e que foram perseverantes, arcaram com alto preço por causa da sua comunhão com o Senhor. Frequentemente a história destes jovens nos vem à mente como exemplos para nos ajudar a permanecermos firmes e inabaláveis. Vocês conhecem a história desses jovens da Bíblia? Todos aqui conhecem? Sim? Eu não estou sentindo segurança nos jovens aqui. Conhecem? Se não, vou mandar vocês lá para a classe das crianças, que eles estão exatamente contando essas histórias lá agora. Claro que conhecem. Eles ficam com medo de eu falar assim, então levanta você aí, Raquel, e conta a história de Josué para mim. Não é? Eu ia pedir para contar a história do jovem Matusalém. Aliás, naquela época, eles viveram um tempo de grandes perseguições à fé. Eles viveram um tempo difícil, não era mais fácil do que o nosso. Nós vivemos um tempo, pelo menos, de uma sociedade que se diz livre. Vocês já assistiram o filme Deus Não Está Morto 2? Já assistiram? Ok. Vocês sabem, e o filme muito bem retrata, as lutas dos jovens no nosso tempo e daqueles que querem manter firme na sua fé e quer dar o testemunho da sua fé e quer ser uma pessoa, seja um professor ou um aluno, seja um pai ou seja um filho, mas que quer manter firme na sua fé nesses tempos de muita luta. Esse texto que nós falamos, que nós acabamos de ler, ele fala sobre a mocidade. E ele reflete aqui, eu quero destacar este texto a partir de algumas palavras, que é um vocabulário muito ligado à juventude. E nós vamos examinar este texto à luz destas palavras para refletirmos sobre servindo a Deus no tempo da juventude. A palavra primeira que vem no texto é a palavra alegria. Alegra-te, jovem, na tua juventude. Não é isso que está aí na Bíblia? Alegra-te, jovem, na tua juventude. O texto, então, está falando de alegria. Aliás, alegria e disposição para viver é uma característica marcante da juventude. É uma característica muito marcante dos jovens. Onde está um grupo de jovens, está ali um ambiente de alegria, animação, entusiasmo. Não é assim? É assim. Onde tem um grupo de jovens, nós vemos esta palavra alegria muito associado à alma dos nossos jovens. Alegria é esta disposição de alma, de alguém que está em paz com Deus, está em paz com a consciência, está em paz com a sua família, tem condição de ter alegria. E por isso que o texto já começa dizendo, alegra-te, jovem, na tua juventude. Não perca este tempo da alegria da vida.
A alegria, por exemplo, de um jovem cristão não é semelhante à alegria do mundo, porque a alegria do Senhor é a nossa força, diz a palavra do nosso Deus. E a igreja, ela acaba desfrutando dessa alegria da juventude. Por isso que a igreja, nós não podemos aceitar essa ideia de igreja para idosos, igreja para adultos, igreja de jovens, igreja de criança, não. A igreja é a igreja da família, onde congrega o idoso, o adulto, o jovem, a criança, o adolescente, enfim. Nós precisamos de todas essas faixas etárias. E a juventude é uma faixa etária que traz à igreja simpatia, alegria. Pedro diz assim: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. E a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Tanto os adultos precisam da alegria dos jovens, como os jovens precisam da experiência e do conselho dos adultos. Muitas vezes nós vemos jovens fracos, sendo vencidos pelo mundo, porque em vez de buscar alegria no Senhor, acabam buscando a alegria do mundo. E a alegria do mundo, ela vem acompanhada de destruição, de tristeza, de desgosto. A alegria do mundo é uma alegria momentânea. A alegria do Senhor é para toda a eternidade. A palavra alegria está ligada à alma da mocidade. Outra palavra que aparece aqui, é óbvia, é a juventude. Alegra-te, jovem, na tua juventude. Todos nós sabemos que a juventude é passageira. Mas é outra palavra que combina muito bem com essa fase da vida, é a palavra juventude. Você sabe definir o que é juventude? Alguém aqui sabe definir o que é juventude? O que é juventude? Juventude, nós logo gostamos de traduzir por força, vigor, vida, não é assim? Juventude é alegria, é força, é vigor, mas nem sempre é assim. O profeta Isaías mesmo descreve um tempo em Israel, e este tempo de Israel foi um tempo de pouca comunhão com Deus, razão porque o profeta teve que pregar duramente contra a rebelião do coração dos filhos da aliança, e por ser um tempo de pouca comunhão com Deus, o próprio profeta diz assim, que os jovens correm e se cansam, e os moços de exaustos caem. Ou seja, os jovens já estão cansados. Eu lembro quando estava fazendo o curso de Direito, alguns jovens queriam sair da faculdade, em vez de encarar a carreira profissional, eles estavam discutindo entre eles na hora do recreio. O bom é se a gente já saísse da faculdade e aposentasse. Eu falei, não estou entendendo, né? Sair da faculdade e já aposentar pelo governo com bom salário. E era com bom salário, era com o salário do INSS. Então, já queriam sair aposentados. Eu vi assim, os jovens se cansam, e os moços de exaustos caem. Mas Isaías diz, mas os que esperam no Senhor, o que acontece com eles? Renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Quem? Os que esperam no Senhor. Então a juventude nem sempre é sinônimo de força e vigor. Alguns dizem que a juventude é uma fase tensa, exprimida entre a infância e a vida adulta ou a velhice. A juventude, o que eu posso dizer para vocês, e tem gente aqui que poderia dizer muito mais do que eu isto, é que a juventude passa. Essa semana eu fiz 50 anos, e eu estou vendo que a juventude passa. E quanto mais passam os nossos dias, não é, dona Sônia, mais nós vamos aprendendo a noção de tempo. A minha noção de tempo hoje não é a mesma de quando eu tinha a idade da Rebeca.
A minha noção de tempo hoje é outra. É assim com você, Eduardo? É assim com todos nós. A noção de tempo vai se construindo. A juventude passa, esta é a grande realidade. Mas quando a juventude é vivida dentro da vontade do Senhor, ele é uma fase inesquecível na vida de todos nós. Ela é tida como um presente de Deus, ela é encarada como um tempo de muita alegria, de muito entusiasmo, um tempo que nós guardamos com grande saudade. Então a palavra de Deus diz: alegra-te na tua juventude, porque ela passa. E um dia você vai lembrar com muito carinho este tempo que vocês estão vivendo hoje. Eu me lembro que no meu tempo de juventude na igreja, e isso foi na década de 80, já está passando, um presbítero da igreja, um dia, quando nós estávamos entusiasmados, a mocidade da igreja, nós estávamos subindo na carroceria de um caminhão para ir para um trabalho evangelístico num patrimônio próximo da nossa região, e um presbítero da igreja falou assim para nós, e ele está lá até hoje, um ancião. Ele disse o seguinte: aproveita essa fase, porque um dia vocês vão lembrar com saudade dela. E é verdade. Como que a gente lembra com saudade? Não com saudosismo, mas com saudade. Por outro lado, nós adultos não podemos ficar desprezando o tempo da mocidade dos nossos jovens. É a juventude deles. Às vezes eu vejo adultos da igreja e falo assim: pastor, esses jovens hoje estão com nada. Tempo bom era o nosso, que a gente ia fazer acampamento lá na beira do rio, e tinha que furar poço. Hoje eles chegam lá no Manainha, a piscina já está lá limpinha, com cloro, esperando. Eu já ouvi muitos adultos aqui falarem isto. Não menospreze o tempo deles. Outro momento é quando falam assim: tempo bom era aquele nosso, a mocidade hoje parece que é muito parada. Não, senhor, é o seu tempo que passou, o deles estão aí, é dinâmico, é constante, e eles têm sabido aproveitar na presença do Senhor. Mas aproveitem, porque a juventude passa. Alegra-te, jovem, na tua juventude, na tua mocidade. Então, é outra palavra que o texto nos oferece. Outra palavra que o texto nos oferece está muito ligado à juventude. É a palavra prazer. Recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Todo mundo sabe aqui o que é recreio. O jovem na escola fica louco esperando a hora do recreio. É aquela ideia mesmo de lazer, de folga, né? E no nosso contexto aqui, a ideia de prazer. No mundo moderno, a oportunidade para recreação e diversão não falta. A gente fica até preocupado que parece que nossos jovens estão demais no celular e de menos na Bíblia. Não é verdade? Então, a diversão faz parte da juventude. Vocês jovens têm sido bombardeados com todo tipo de distração. E diz que os nossos jovens precisam de acordar para isto. Porque tem dois tipos de distração que está matando a nossa juventude. É a tecnologia da internet e a distração das drogas. E poucos estão seguindo a carreira da razão, do estudo, da dedicação. Então, porque a juventude está muito ligada à diversão, a prazer. E o jovem é algo constantemente dos ataques e dos convites para esta recreação. Mas o texto aqui diz: recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Saiba que passa, então recreie-se o teu coração. Alguns podem falar assim: opa, o pastor hoje está do nosso lado. Ele está dizendo assim: curtam a vida. É isso mesmo. É para vocês curtir a vida. O texto aí está mandando vocês curtirem a vida. Olha aí: alegre-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Aproveita esse tempo, porque ele é passageiro, mas é para curtir a vida na perspectiva da vida cristã. Não é curtir a vida na perspectiva do mundo, como alguém já está pensando aí. Até porque a palavra curtir não é muito boa. Você já olhou a etimologia dessa palavra curtir?
não é boa. A palavra significa suportar, curtir, é padecer, é sofrer, é maltratar. Curtir é envelhecer e, pior ainda, apodrecer. Vocês vão querer curtir? Provavelmente agora não, né? A ideia está ligada, por exemplo, todo mundo conhece essa técnica aqui, de curtir o couro. Então, não é uma expressão muito boa. Por isso que muitos jovens se extravasam com exageros na mocidade e acabam com a existência prematuramente. Ou então envelhecem carregados de doenças e enfermidades que poderiam ter sido evitadas. Quem disse que servir a Deus não é algo prazeroso para o jovem? Quando conhecemos a Jesus Cristo e quando nós conhecemos a vida abundante que o Evangelho nos oferece, nós vamos entender que esse recriar o nosso coração nos dias da mocidade, não está ausente dele o temor do Senhor. Recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Olha o que o texto continua. Ele continua pensando no futuro de vocês. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Anda pelos caminhos. Que caminho vocês devem andar? Que caminhos são esses que a palavra de Deus está recomendando vocês andarem? Porque aqui andar pelo caminho é seguir rumo ao futuro. É andar na direção do futuro. E a vida não permite andarmos para trás. Nós sempre andamos para frente, querendo ou não. Cada dia é ímpar na nossa existência. O dia de hoje, nunca mais a humanidade o viverá. Nós estamos caminhando para o futuro. Os caminhos e os pensamentos estão aqui lembrados. A palavra de Deus diz, o profeta Isaías, no capítulo 55, o Senhor está dizendo para o profeta, porque os meus caminhos não são os vossos caminhos, e os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Como o céu está acima da terra, assim os caminhos de Deus estão acima dos nossos caminhos, e os pensamentos de Deus acima dos nossos pensamentos. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração. Jovem, lembra que o futuro pertence a Deus. E o projeto de Deus para vocês e para cada um de nós é um projeto de eternidade. Lembra que essa satisfação da vida, ela não pode estar desconectada com o comprometimento com Deus. Porque este versículo de número 9 vai completar assim: sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Então, anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração, mas lembra do seu comprometimento com Deus, porque de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Aqui está o aspecto do comprometimento do jovem com Deus. Muitos pais passam apertos com os jovens. Alguns pais, eu sei que é um desafio trazê-los à igreja. Então, que eles assentem nos primeiros bancos é outro desafio. Agora para os pais, para os pastores e para a junta diaconal. É muito comum nós vermos pais lutando para trazer os filhos à presença do Senhor. Mas filhos, lembrem que, principalmente se você já professou a sua fé em Cristo, você estava dizendo naquele dia assim: até aqui meus pais me trouxeram. A partir daqui agora eu já posso caminhar com as minhas próprias pernas. Agora é o meu relacionamento com o Senhor. Muitos jovens
evitam pensar nessa ideia de prestar contas a Deus. Isso parece que é para os cabeça branca da igreja. Parece que falta muito tempo para prestarmos conta dos nossos dias perante o Senhor nosso Deus, mas não. Nós teremos que mais cedo ou mais tarde prestar contas a Deus das nossas escolhas, das nossas atitudes, das nossas ações, das nossas omissões. Não é aos nossos pais, mas ao nosso Deus, ao Criador de todas as coisas, aquele que contempla e sustenta a nossa alma. Então, lembra-te do teu Criador, anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração, mas lembra também que de todas essas coisas pedirá contas. Ou seja, esse comprometimento com Deus é para você não ter que viver oprimido sobre aquela ideia de que você parece que está o tempo todo debaixo de um julgamento de Deus. Você está o tempo todo debaixo da graça soberana e salvadora de Deus em Jesus Cristo. É muito mais precioso nós entendermos o Evangelho desta forma. O versículo de número 10, para nós concluirmos, ele vai falar de livramento, antes de tudo. Diz assim: afasta, pois, do teu coração o desgosto, e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Tem dois tipos de você entender aqui. Um é vaidade no sentido da vaidade dos pensamentos, e outro é aquela brincadeira que os adultos fazem, vaidade, né? A idade vai embora, vaidade vai, e a idade vai indo. Então, veja bem, a ideia de vaidade aqui é correr atrás do vento. Salomão fala muito isso aqui, o pregador, no livro de Eclesiastes. Saiba que Deus quer sempre o melhor para a vida dos seus filhos jovens, não só para os filhos adultos, mas também os jovens. Ele nos oferece aquilo que é eterno, aquilo que afasta do nosso coração o desgosto, que tira da nossa alma a tristeza. Deus sempre nos dá livramento das coisas deste mundo, das ciladas do inimigo. É por isso que Jesus, na oração do Pai Nosso, nos ensina a orar e a dizer: não nos deixes cair nas tentações, mas livra-nos do mal, tanto do mal no sentido de maligno, do mal que há no mundo, quanto no mal que habita em nós. Livra-nos do mundo, mas livra-nos também de nós mesmos, porque o nosso coração às vezes deseja coisas que não são convenientes. Quando Jesus entra na vida de um jovem, quando o Evangelho é a razão da sua vida e da sua existência, ele tira do coração do jovem esse desgosto, as coisas más, e dá uma nova vida, cheia de vigor e de alegria. É o Espírito Santo que promove no coração de vocês, jovens, os desejos santos, as vontades santas, as vontades e os desejos, os sentimentos, os pensamentos santos. É o Espírito Santo que promove no coração de um jovem e também no coração de um adulto. A minha conclusão é quando Salomão diz: porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Nós temos que pensar a nossa existência neste mundo. Nós não devemos viver a vida sem refleti-la. Da mesma forma que um dia vocês foram crianças, juniores, adolescentes e hoje são jovens, um dia vocês serão adultos e idosos. Quem esperar para ver, vai ver a Raquel andando de bengala. É isso que nós esperamos, Raquel. Você, velhinha, aqui na igreja, tá certo? As fases da vida passam. Assim passam os nossos dias. Um dia vocês serão adultos, idosos, porque a juventude é passageira. Tudo nesta vida é passageiro. Tanto o que é bom quanto o que é ruim é passageiro. E Salomão está dizendo aqui que tudo é vaidade. Aliás, em Eclesiastes,
Parece que Salomão tem uma visão muito pessimista da vida. Ele diz, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Pergunto para você, tudo é vaidade? Essa juventude bonita, vibrante aqui, é vaidade? O que seria vaidade em Eclesiastes? Irmãos, Salomão não está dizendo que tudo é vaidade. Ele está dizendo que a vida sem Deus é vaidade. A juventude sem Deus é vaidade. Uma velhice sem Deus é vaidade. Riquezas sem Deus é vaidade. Beleza, fama, glória, tudo que Deus não estiver em primeiro lugar na nossa vida é vaidade. Então, a juventude é vaidade, sem Deus a vida é pura vaidade. É isso que Salomão está dizendo aqui. Deus quer uma juventude alegre, animada, sim, e devemos nos alegrar, recriar o nosso coração, mas sem perder o temor de Deus e sem perder esta visão de que nós estamos diante de um Deus que nos ama e que nos mandou o seu Filho para nos salvar e nos redimir. A verdadeira alegria está em viver na presença de Deus, onde há delícias perpetuamente, tanto para a criança quanto para o jovem, como para o adulto e para o idoso, e uma alegria sem vaidades, uma alegria duradoura, uma alegria eterna, uma alegria firme, uma alegria para todo sempre. Jesus Cristo deve ser a razão do viver de cada um de nós, tanto para o jovem, quanto para o adulto, para o idoso, porque o projeto do Evangelho é um projeto de vida eterna. E aqui Salomão está dizendo isso: afasta, pois, do teu coração o desgosto, remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Então, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Lembra que Ele é tudo para nós. Tudo começou em Deus e tudo converge para Ele. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A sua vida começou nele, mas a sua vida também terminará nele. Tudo quanto passar disto é vaidade e correr atrás do vento. Que Deus abençoe vocês, meus queridos jovens. Como pastor, eu tenho uma alegria muito grande na vida de cada um de vocês. Espero que a cada dia vocês continuem vivendo os seus dias e contando os seus dias na presença do Senhor. Isso fará bem à alma de vocês e fará bem também à alma dos seus pais e fará bem ao Evangelho e ao testemunho do Evangelho neste tempo. Que Deus os abençoe. Amém. Neste momento nós vamos chamar todos os nossos jovens aqui à frente, todos eles, de 18 a 35 anos, pode encher aqui esta frente, a diretoria da mocidade começa. Vamos cantar com eles o hino oficial da mocidade, que é o 382, tá bom? Os jovens podem vir caminhando todos, e os demais, quando começar a cantar, ao som da música, o restante da igreja se coloque de pé. Mas eu quero ver todos os jovens aqui, e depois nós vamos orar pela vida desses jovens, antes de encerrar o culto, e nós vamos encerrar o culto com todos eles aqui à frente. Depois da oração, depois do hino, vocês continuam aqui, tá bom? Até o final do culto. Vieram todos os jovens? Não ficou ninguém para trás aí, de 18 a 35? Vem, você não tem? Hein? 17? Rapaz, passou perto. Olha, se você tem 18 a 35, venha, porque tem gente aí no louco para vir e não pode, viu? Então venha. Nós vamos cantar este hino, e depois deste hino nós vamos estar fazendo a nossa oração pastoral pelos nossos jovens hoje.
jovens. E lembrem de orar pelos jovens da igreja sempre. Eles também devem ser alvo das nossas orações, como pais e como igreja, constantemente. Senhor Deus, nós muito alegramos no Senhor pela vida dos nossos jovens. Agradecemos ao Senhor porque o Senhor os chamou para serem testemunhas do Senhor neste tempo. É um tempo, ó Deus, que exige deles muita convicção de fé. Exige deles sabedoria e graça. Portanto, eu peço que o Senhor mesmo esteja preparando o coração deles, fortalecendo-os na tua graça e no teu favor. Oramos pelos seus estudos, oramos pelo namoro deles, pelo noivado, por aqueles que estão esperando no Senhor um namorado, uma namorada. Nós oramos por eles, pedimos que o Senhor mesmo prepare o futuro casamento dos nossos jovens, que eles possam casar com pessoas que temem ao Senhor, casarem entre si, buscar, ó Deus, o entendimento e o discernimento do Senhor e da Tua Palavra, não só para a formação da família, mas também para a carreira profissional. Oro pela faculdade que eles fazem, os estudos, o trabalho deles. Oro pelas suas famílias, pelos seus pais. Que nunca falte, ó Deus, no coração destes jovens, estes recursos espirituais que eles são prometidos na Tua Palavra. Portanto, nós oramos por eles, que o Senhor os livre também de tentações, do pecado, das alegrias deste mundo que são enganosas e passageiras, mas que a alegria deles esteja no Senhor e que o Senhor Jesus Cristo seja a verdadeira inspiração e a verdadeira alegria da vida de cada um deles. Nós oramos por esses jovens e pelos nossos jovens do Brasil inteiro. Nesses dias difíceis que vivem a nossa pátria, ó Deus, tenha compaixão do nosso país. Aqueles que nos governam, ó Deus, tenha compaixão da nossa pátria, nesses dias tão vergonhosos que nós vivemos. Nós queremos e gostaríamos de ver os nossos filhos vivendo num país melhor. E sabemos que podemos viver num país melhor, um país tão abençoado como o nosso, mas que precisam de governos sérios, que não sejam corruptos, que não se vendam à ganância do dinheiro e das riquezas, nem à ganância do poder, mas sejam pessoas honestas e sensatas, para que o nosso país tenha dias e venham sobre nós dias melhores e melhores para os nossos jovens. Oramos assim na certeza da Tua graça e do Teu favor. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Recebam a bênção, irmãos. E agora, irmãos amados, ide em paz. Que a graça excelsa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as mais ternas consolações do Espírito Santo, repousem sobre vós, irmãos, e sobre toda a igreja de Jesus Cristo, agora e para todos sempre. Amém. A igreja pode sentar, os jovens também, os adolescentes que vão fazer o pós-lúdio já fiquem aqui. Eu preciso, de antes da igreja sair, combinar algumas coisas importantes. Enquanto os jovens se assentam, eu quero lembrar aos irmãos que no próximo fim de semana, nós vamos estar comemorando os 66 anos da nossa igreja. São 66 anos de organização eclesiástica. Na sexta-feira nós vamos receber aqui o nosso... Podem vir, podem tomar os lugares. Na sexta-feira nós vamos receber aqui o reverendo Juarez Marcondes, que é o secretário executivo do Supremo Concílio da nossa igreja, vai estar pregando no culto às 19h30.
eu gostaria que você convidasse pessoas para estar conosco nesses trabalhos de aniversário da igreja. Na sexta-feira, nós estamos pedindo a cada família da igreja para trazer aí um prato de doces ou salgados. Porque após aqui o culto na sexta-feira, nós vamos lá para o salão social da igreja e lá nós vamos compartilhar ali os nossos alimentos e vamos fazer um momento agradável aqui com os nossos convidados, com o reverendo Juarez, que é o secretário executivo do Supremo Concílio da nossa igreja. Vamos ter um momento de confraternização com a participação da igreja na sexta-feira, tá bom? Então, não falte ao culto. No sábado, também, às 19h30, nós vamos ter aqui o nosso momento de culto de gratidão a Deus. É uma série de conferências aí para o aniversário da igreja. Vai estar conosco no sábado e no domingo o reverendo Carlos Aranha Neto, pastor da Primeira Igreja Presbiteriana de São Paulo. No domingo nós vamos ter o almoço de manhã, após a escola dominical, nós vamos ter o almoço. E os ingressos do almoço você pode ir no balcão ali na saída da igreja ou com os diáconos da igreja, tá bom? Quem quiser também fazer alguma doação para o almoço, fique à vontade aí com os nossos diáconos. E vamos encerrar no culto de domingo à noite, aqui, com o reverendo Carlos Aranha Neto. Então, é a programação de aniversário da igreja. E aniversário da igreja não é desse templo, é aniversário da igreja, os irmãos. Então, todos nós nos sentimos prestigiados no aniversário da igreja, tá bom? E guardem bem essa programação, é no próximo sexta, sábado e domingo. E a coordenação do Ministério de Casais também pede aos irmãos para olharem com muito carinho aí no boletim, que já está publicado, o jantar do Dia dos Namorados. E se você, jovem solteiro, mas tiver um namorado ou uma namorada, e já falou com o pai da moça e com a mãe da moça, você pode vir também no jantar do Dia dos Namorados, tá bom? Você que é noivo, você que tem uma namorada e que namora sério para casamento, pode vir. Não pode, Salles? Pode, claro. E todos os casais também. Então, observem aí com carinho nossa programação do Ministério de Casais para o Dia dos Namorados, tá bom? É na segunda-feira, dia 12 de junho, no dia oficial. Eu quero agradecer também às pessoas que nos visitam. Outras informações sobre a igreja você tem no balcão de informações na saída do... Sejam bem-vindos sempre aqui na casa do Senhor. Os adolescentes vão fazer o pós-lúdio enquanto estaremos à porta para cumprimentar os irmãos. Mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha.
neste profundo mar. Tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Oh, sim, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor